Temos aí um dia de queda bem acentuada para o Bitcoin, em dia de lançamento de ETF lá em Hong Kong. E hoje vamos ver a causa da queda do Bitcoin para o dia de hoje e onde que estão as oportunidades. Sei que nesse momento muita gente acaba ficando com medo, muita gente acaba ficando desesperado, começa a lembrar daqueles vídeos de pessoas falando que o mercado ia despencar, ia cair até 52, até 40 mil, até 30 mil. A gente tem queda e com isso as pessoas começam a ficar descrentes do mercado e começam a acreditar em queda até 50 mil ou até mesmo queda até 40 mil dólares por unidade. Sei que muita gente vai ficar com medo, vai acabar desistindo no meio do caminho, mas eu quero dizer para você que estamos diante das últimas provas para conseguirmos surfar um ciclo de alta que pode começar esse ano. Temos aí um mês começando agora, a partir de amanhã a gente tem o mês de maio começando, faltando aí apenas 7 meses para acabar o ano. E com isso temos poucos meses aí para começar um ciclo de alta de fato. E então, para você que pensa em desistir, para você que fica com medo e desesperado nesse momento, confesso para você que não é fácil ver o mercado caindo depois de várias decepções, várias tentativas de valorização de mercado e muita expectativa de valorização. Quando o mercado cai, traz sim essas frustrações. É normal, isso vai acontecer, mas se mantém firme porque quem conseguir segurar até o início do ciclo de alta ou até o ciclo de alta vai colher bons frutos aí, vai valer cada momento de sacrifício aqui nesse momento, principalmente em momentos de queda como esse, tá? Vamos lá pro vídeo que eu quero estar te mostrando os motivos pelos quais o mercado caiu pro dia de hoje, tá bom? E na minha opinião foi uma puxada de tapete da China. A China, mais uma vez, puxando o tapete do mercado cripto. Em mais de 90% das quedas que a gente teve, das grandes quedas que a gente teve no mercado cripto, veio de puxada de tapete da China. O início do bear market do ciclo passado, de 2021, foi puxada de tapete da China. Em 2018, foi a China puxando o tapete mais uma vez, e agora a gente tem o mercado subindo e a China mais uma vez puxando o tapete aqui do mercado cripto. Algumas pessoas vão falar, Luiz, mas não faz sentido, isso já ia acontecer, queda, correção. Sim, ia acontecer, mas aconteceu a partir de um puxão de tapete na China e eu vou estar mostrando aqui para vocês como que foi essa puxada de tapete. Primeiro, a China criou uma expectativa muito grande, liberando o ETF lá em Hong Kong, ETF de Bitcoin e Ethereum. Depois a gente teve aqui um lançamento, uma estreia decepcionante com o lançamento, trazendo o Bitcoin para suporte. E como foi isso? Bom, esperava-se que o ETF que foi lançado lá na China tivesse ali um volume de 100 milhões na estreia. Porém, a gente teve um volume de 11%. Um volume de apenas 11 milhões de dólares. Um volume bem baixo, um volume decepcionante para uma estreia de um ETF. E isso aconteceu porque os investidores chineses não vão conseguir ou não vão poder negociar esse ETF. Então, a expectativa de que a gente teria os chineses entrando, dinheiro novo entrando no mercado através de ETF, dinheiro novo entrando no mercado, acabou sendo uma decepção porque os chineses não vão poder entrar no jogo, os chineses não vão poder negociar o ETF de Bitcoin. Isso mesmo, foi anunciado aqui que na estreia agora e no lançamento agora do dia 30 do ETF, não será aberto mercado para investidores chineses continental, de acordo com o analista de dados da Bloomberg. Então, os chineses, que era a nossa maior expectativa, que iria trazer muita grana para o mercado cripto, iria trazer dinheiro novo para o mercado cripto, trazendo consigo muita liquidez, acabou trazendo uma decepção com essa divulgação aí de que os chineses não vão poder entrar e não vão poder negociar. Então, a gente teve aqui logo depois o mercado caindo. Na estreia, o preço do Bitcoin caindo por conta da decepção. A gente teve um lançamento de ETF decepcionante com volume de 11% do volume esperado, com aqui essa proibição dos chineses ao negociar o ETF, tá bom? E quando a gente vai ver aqui no gráfico, pessoal, veja que nesse momento temos a possibilidade e ainda temos mais margem para estar caindo, tá? Então, caindo aqui até essa região de 59.400, ainda vai estar dentro do normal, tá bom? Ainda vai estar dentro desse padrão, que é um padrão bem definido. Falei sobre ele no vídeo de ontem, tá? Sobre essa bandeira que está sendo formada aqui no Bitcoin. Isso para médio prazo, para curto prazo e para longo prazo também, porque vai determinar a nossa direção e o início do bull run. Então, a gente tem aqui tudo dentro do normal, muita gente vai se desesperar, vai ficar com medo, de fato é frustrante você acreditar que a partir desse momento o preço vai começar a subir e do nada a gente ter esse puxão de tapete, é normal, tá? Você se frustrar, é normal as pessoas se frustrarem com isso,
mas ainda temos margem para estar caindo dentro do normal até 59.400. Rompeu essa região, fechou o diário abaixo, aí já desconfigura tudo isso daqui. Tudo isso daqui vai por água abaixo, aí sim a gente tem a possibilidade do Bitcoin até cair até 56, 55 ou até mesmo 52, o que eu acho muito difícil. Tem muita gente esperando o Bitcoin aqui nessa região de 52, muita gente mesmo. Geralmente, quando a gente tem muitas pessoas esperando toda uma queda para comprar em um alvo muito específico, o preço não chega até lá, tá bom? Então, acho muito difícil, não que seja impossível, mas acho muito difícil o preço do Bitcoin vir até essa região de 52. É mais provável, na minha opinião, que ele se mantenha dentro dessa região, que ele suba um pouco e fique andando e buscando liquidez, porque o mercado continua sem liquidez. Com o ETF sendo proibido lá para os chineses, a gente já não tem tanta liquidez que a gente esperava. Esperávamos uma entrada de mais liquidez, agora a gente já não vai ter essa liquidez. Então o institucional vai ficar pegando liquidez nessas regiões. Região de fundo, 60 mil ou 59, depois sobe de novo para 65, 66 e vai ficar tirando todo mundo. Lá na frente a gente fala sobre liquidez, tá bom? Quando a gente estiver observando curtíssimo prazo. Primeiro, entenda aqui o conceito desse padrão. E ao romper, principalmente quando a gente fala aqui de semanal, gráfico semanal, ao romper essa região, a gente está falando de uma projeção até aproximadamente 100 mil. Isso projetando só esse mastro menor aqui. Se a gente for projetar todo esse mastro, todo esse movimento de alta, a gente está falando de uma valorização que supera os 100 mil dólares por unidade. Existe essa possibilidade e é como falei para vocês em vídeos anteriores. O que importa para a gente é o que vai vir depois. É o que vai acontecer ali no final desse ano, início de 2025. Então, por mais que caia agora para 59, 58, 57, tudo bem. Mas e o depois? Como que a gente vai ter o depois? Esse mercado vai continuar caindo até 20 mil, 30 mil, 10 mil dólares por unidade para sempre, sem voltar, sem subir? Não, não é isso que vai acontecer. O que importa para a gente é o depois, que é a possibilidade de valorização e uma estilingada aqui até os 100 mil dólares por unidade a princípio. Depois ele pode formar outro padrão, passar por um momento como esse de novo, de estagnação, para daí dar a última pernada, mas isso vai acontecer lá para 2025 ou até, quem sabe, 2026. 2026, na minha opinião, já vai ser o início do ciclo de alta, então acredito que até 2025, tá bom? E além disso, além dessa observação, tem outra coisa que eu estou observando aqui no Bitcoin, que é muito importante a gente observar para o início de um ciclo de alta, de um bull run de fato, que é a curva parabólica. Nesse momento, poucas pessoas estão observando a curva parabólica que está sendo formada no Bitcoin, mas vão começar a observar a partir daqui. Por quê? Todas as vezes que a gente tem o ciclo de alta iniciando, a gente tem a formação da curva parabólica, que é o padrão onde o Bitcoin sobe de forma desenfreada sem seguir uma linha de tendência. Em mercado tradicional, o preço dos ativos lá no mercado tradicional, por não ser tão exponencial, sobe em linha de tendência, em uma linha reta. Aqui no mercado cripto, por ser um mercado bem mais exponencial, a gente sobe em curva parabólica. Quanto mais o preço sobe, menos ele corrige, mais ele sobe até encontrar um topo, romper essa curva parabólica e iniciar o ciclo de baixa. A gente observa essa curva parabólica em diversos momentos passados. A gente tem a curva parabólica que foi formada aqui nesse ciclo de 2019 para 2021. A gente tem a curva parabólica que foi formada lá atrás de 2016 para 2017. E quanto mais o preço subia, menos ele corrigia e mais ele subia até encontrar um topo. Encontrou o topo, rompeu para baixo, bear market para mercado cripto. Isso aconteceu aqui também. Essa alta aqui a gente descarta, tá, pessoal? Porque foi um movimento totalmente atípico e inesperado por conta de jogos play to earn, que acabou trazendo esse movimento aqui de mercado para continuar caindo logo depois. Foi um falso rompimento, foi um bull trap. E iniciou o ciclo de baixa aqui também depois desse rompimento, tá bom? Mesma coisa está acontecendo aqui. A gente tem a nossa formação de curva parabólica, que pode ser projetado até 150, 200, 250 mil dólares por unidade, até o rompimento. Depois do rompimento, aí sim a gente tem o nosso bear market acontecendo. Então, temos muito para subir, temos muito potencial para a partir das próximas semanas. Falei ontem para vocês sobre a expectativa do prazo que a gente ainda tem para
começar a subir, aproximadamente 20 semanas aí para iniciar o bull run de fato, onde o mercado sobe sem freio, e ele pode ir subindo a partir de agora aos poucos. Ele pode ir subindo aos poucos até junho, julho, agosto, chegar a agosto ele já começar a subir sem freio. Temos outras coisas também que tá para acontecer até final do ano. A gente tem a possibilidade de diminuição de taxa de juros, o que traz mais liquidez para o mercado de alto risco. Então vai confluir também com esse bull market aqui, não só para Bitcoin, mas para mercado de índice, ação, ouro, mercado de commodity, mercado de câmbio. Então a gente pode ter esse bull run iniciando de fato aqui no mercado de renda variável, tá bom? Quando a gente vem aqui também para outro motivo pelo qual a gente tem essa depreciação aqui não só para mercado cripto, mas também para mercado tradicional, como por exemplo, a gente tem o ouro caindo 1,6% para o dia de hoje, a gente tem a prata caindo aqui quase 3%, enquanto a gente tem o dólar subindo, o que trouxe aqui essa depreciação também que influenciou em toda essa queda aqui para Bitcoin. Amanhã a gente vai ter a divulgação de taxa de juros que vai mover o mercado, vai deixar o mercado mais volátil, e hoje a gente já tem a precificação, tá bom? E a gente vai ter também, fala do Fed, fala do FONC, muitas coisas que pode acabar movimentando o mercado, e a gente já tem essa precificação acontecendo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje a gente tem aqui uma tentativa de precificação do que vai acontecer amanhã, da expectativa do que vai acontecer amanhã. Então, chegando amanhã, a gente já não vai ter tanto movimento ou um movimento tão amplo quanto a gente está acontecendo agora, porque já foi precificado. A fala do Fed amanhã vai ser uma fala mais agressiva, porque a gente tem ali a inflação persistindo, então o Fed vai precisar ser um pouco mais agressivo na fala. Possibilidade dele falar sobre taxa de juros e projeção só para 2025, então diminuição, na verdade, projeção aí de taxa de juros, então a gente já tem essa precificação. E amanhã, se o Fed não for tão agressivo, a gente pode ver o mercado voltando tudo e anulando toda essa queda de hoje para mercado tradicional e impactando aqui no Bitcoin. O que vai acontecer amanhã já vai anular tudo o que está acontecendo hoje aqui, tá bom? A queda foi por decepção de liquidez lá de ETF, a proibição dos chineses para entrada no ETF, então não é um impacto tão grande aqui para mercado cripto. Há uma notícia que vai de fato trazer muito despejo de baleia ou algo do tipo. Foi só um sell the news mesmo, e agora a gente tem a possibilidade de amanhã a gente ter a anulação de todo esse candle aqui. Também pelo fato de estar chegando em um suporte muito importante, da formação da curva parabólica e de outro motivo. Quando a gente vai observar aqui no gráfico de 4 horas ou no gráfico de 1 hora e observar por pontos de liquidez, lembra lá que eu ia falar sobre liquidez e a liquidez é importante a gente estar observando? Veja onde está a liquidez do Bitcoin nesse momento. A gente teve toda a capturação de liquidez até essa região de 60.900, foi capturado toda a liquidez, tirou todo mundo que estava acreditando em alta, principalmente com o lançamento de ETF hoje. Muita gente, até eu acreditava na alta de hoje, mas a gente teve a decepção, infelizmente. Mas agora muita gente acreditando e falando sobre queda até 52. Nesse momento, o mercado vai tirar essas pessoas, vai liquidar todo mundo que está acreditando na queda até 52 para buscar essa liquidez aqui. Então, no curtíssimo prazo, o Bitcoin pode vir a 64, 65, tirar todo mundo que está acreditando em uma queda até 52, para daí ele dar continuação a partir do que vai acontecer a partir de amanhã, tá bom? Então, muito cuidado aí para você que está operando, que está fazendo trade, porque a gente pode ter aqui essa busca de liquidez em 65 aproximadamente, e para você que está pensando em vender para pegar mais barato, para montagem de carteira, tá? Por quê? Quando a gente fala de venda, pessoal, a gente está falando de sair do mercado. Você acha interessante sair do mercado agora, por mais que a gente está tendo essas quedinhas de curto prazo? Isso vai acontecer. A gente vai passar por esses momentos de prova. E correr o risco de ficar de fora e o mercado não for até 50 mil, ou até 40 mil, ou até mesmo 55 mil, muita gente acreditando em 55 também. E se ele não for e você ficar de fora? Não é mais fácil você ficar posicionado, sofrer esse drawdown, normal sofrer esse drawdown, todo mundo vai passar por momentos de drawdown no mercado, você não vai se livrar disso, não é mais fácil você sofrer esse drawdown e surfar uma valorização maior do que correr o risco de ficar de fora quando o mercado começar a subir? E digo mais, quando começar a subir, você não vai saber, o mercado não vai te avisar a hora que vai começar a subir, e ele vai subir sem freio, e você não vai conseguir comprar porque ele não vai corrigir. Ele vai subir muito, você vai ficar esperando correção de 50% de FIBO, correção de média, correção de suporte. Ele corrige um pouco, forma um padrão de continuidade e só continua subindo.
em curva parabólica, como mostrei aqui para vocês, tá bom? Então, muito cuidado aí, principalmente para você que está com medo dessa queda, com medo aí de mercado cair até 55, isso vai acontecer, é normal, momentos de provação como essa, e para você que se manter firme, vai colher bons frutos aí, final desse ano, início de 2025, tá bom? E enfim, era isso que queria trazer para você, espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, se te ajudou, deixa o like para ajudar o YouTube a espalhar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, foi!